Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga e no vídeo de hoje daremos continuidade ao livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Estamos no capítulo 6, que diz respeito a métodos comportamentais para melhorar o humor, melhorar a energia, solucionar problemas e concluir atividades. Você, nesse capítulo, aprenderá essas técnicas verdadeiramente para potencializar o tratamento com o teu cliente e que ele consiga colocar todos esses pontos em prática na terapia. Combinado? Então vamos lá, conta comigo e vamos para mais um vídeo. Quando nós falamos sobre pacientes que estão, por exemplo, em um quadro depressivo, a baixa autoestima, a baixa energia, dificuldade de fazer atividades que anteriormente eram fáceis, eram aptos de serem feitos para aquele paciente, nesse quadro fica mais difícil. Então, nós vemos um paciente que comumente deixa de fazer as suas atividades rotineiras, deixa de fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que lhe traz valor mesmo para a tua vida e que traz propósito para o teu dia a dia. Então, nesse momento, nós precisamos auxiliar esse paciente a conseguir retomar as suas atividades. Porém, inicialmente, nós vamos precisar melhorar o humor daquele paciente, porque vira um ciclo vicioso. Imagina só, ele se sente deprimido, então ele deixa de fazer as atividades rotineiras, ele deixa de fazer aquilo que é prazeroso. No momento em que ele deixa de fazer aquilo que é prazeroso na vida dele, ele começa a potencializar, por exemplo, sentimentos de desamparo, sentimentos de desesperança, realmente, e isso vai virando um ciclo. E nós que trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental, temos que ter esse suporte e esse apoio profissional para esse paciente, para que ele consiga efetivamente colocar em prática aspectos relacionados à mudança de humor, à melhora de humor e aspectos comportamentais, para que ele consiga efetivamente colocando ali em prática todos esses pontos. Inicialmente, como a gente já aprendeu ali nos outros vídeos, nós vamos estabilizar o humor daquele paciente, trabalhar realmente com que ele consiga voltar ali para o estado basal, com que ele consiga enxergar pontos positivos a serem levados em consideração na sua vida, né? Que ele consiga realmente trazer ali esses pontos em prática, para que ele consiga, opa, eu vou conseguir colocar em prática, eu vou colocar aquilo ali que é importante para minha vida, eu vou potencializar aquilo que eu preciso fazer para mim. Então, a gente vai trabalhando aspectos relacionados ao humor e aspectos comportamentais com o nosso paciente. Como nós vimos nos capítulos anteriores, trabalhar pensamentos automáticos é essencial em todo o processo. E as atividades comportamentais, elas andam lado a lado com esses pensamentos, porque no momento em que nós conseguimos trabalhar no nosso paciente esses pensamentos disfuncionais, realmente a gente consegue alinhar esses pensamentos para um pensamento mais verdadeiro, um pensamento mais real, um pensamento mais funcional para aquele sujeito e, consequentemente, esses aspectos comportamentais também caminham lado a lado. Mas falando agora um pouquinho sobre as intervenções comportamentais, nós chamamos de ativação comportamental algumas intervenções comportamentais que são utilizadas no processo da psicoterapia com o nosso paciente. Então, pessoal, uma das funções da ativação comportamental é trazer essa energia para o paciente, energizá-lo mesmo, para que ele consiga, sair daquele movimento ali de desesperança, aquele movimento ali no qual o humor dele está realmente afetado. Então, nós podemos trabalhar com um aspecto de um plano de ação simples, mesmo com alguns passos a ser seguido, como também algo mais sistematizado, algo mais estruturado, realmente gradativamente sendo aumentado ali de dificuldade, por exemplo, com um objetivo, sempre lembrando da estruturação do caso, sempre lembrando o motivo que está ali por trás de nós realizarmos essa atividade, tá bom? Quando nós falamos sobre o plano de ação comportamental, nós estamos ali trabalhando com o paciente nas primeiras sessões ali, antes de uma análise completa cognitivo-comportamental, estaremos trabalhando, por exemplo, de pedir para o paciente trazer quais duas atividades, em média, ele sentiria que melhoraria o humor dele, por exemplo. E a partir do momento em que o paciente traz essas atividades, nós trabalharemos plano
de ação real para aquele paciente conseguir colocar em prática esse aspecto. Com esse ponto da ativação comportamental no início das sessões, como eu falei para vocês, nós precisamos trabalhar estimulando ali o paciente para ele melhorar aquele humor, porque melhorando o humor ele vai conseguir trabalhar, por exemplo, seus pensamentos automáticos disfuncionais, vai conseguir efetivamente ter mais engajamento na terapia para conseguir trabalhar os outros aspectos. Então, nesse plano de ação, a gente vai trazer ali 2 pontos em média para o paciente e vai fazer todo um planejamento para ele colocar em prática ali esses aspectos. E aí, isso também pode acontecer no meio da terapia, no final da terapia, em momentos ali específicos, porém é mais comum que seja utilizado ali nos inícios do tratamento. Já a programação de atividades ela é mais relacionada com pacientes que estão com sinais relacionados à anedonia, com muito mais eficiência, e eles estão realmente com uma fadiga tão grande que eles não conseguem ver prazer em absolutamente nada. Então, a gente vai fazer realmente uma programação de atividade em busca de trazer mais prazer para aquele paciente voltar a conseguir fazer as coisas que ele faria anteriormente sem nenhum esforço, mas que agora está sendo difícil de ser realizado. Nós estaremos lado a lado com o paciente para trabalhar todas essas questões, sempre visando o seu bem-estar e a sua maior qualidade de vida. E quando nós falamos sobre pacientes que estão mais deprimidos, é natural que eles potencializem os aspectos negativos e não consigam enxergar muitos eventos positivos em suas vidas. Então, quando a gente começa a perguntar o relato dele sobre as atividades, é natural que ele traga um sofrimento de puxa, não foi legal, não foi bacana, de potencializar mesmo o negativo, a catastrofização também. Então, a gente vai trabalhar com esse paciente o diário, né, de tentar ali falar para ele um diário das emoções, o RPD, focado ali nas situações específicas, nas emoções geradas, nos pensamentos que vieram, nos comportamentos que ele teve em relação a isso. Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos em conjunto com o nosso paciente, porque, de certa forma, minimizar o positivo também é uma distorção cognitiva. Por isso, terapia cognitivo-comportamental. Além das atividades comportamentais, nós estaremos lado a lado com o nosso paciente para trabalhar os pensamentos que eles possuem sobre as atividades, para que nós geremos realmente uma mudança de pensamento para um pensamento mais funcional, para que ele consiga realmente equilibrar esses dois aspectos e consiga ter uma vida que vale a pena ser vivida, como diz Marcia Linehan. Alguns pacientes podem ter dificuldade em trazer atividades prazerosas que eles possam colocar em prática. Então, juntamente com o paciente, nós podemos fazer aquela chuva de ideias, de, puxa, o que logo vem na sua mente quando você pensa em algo prazeroso, por exemplo? A gente vai trazer o domínio daquele paciente para a atividade em conjunto ao prazer. E aí a gente pode potencializar os feitos ali trazidos pelo paciente e ajudá-los frente àquilo que ele traz como prazeroso e fazer um planejamento de ação para que ele consiga colocar em prática todos esses pontos. Imagina só então que seu paciente fala, nossa, mas está muito difícil colocar em prática, eu não estou conseguindo fazer essas atividades. Nós podemos fazer uma tabela com ele dos prós e contras de realizar aquela atividade e analisar juntamente com ele ali naquele momento todos os prós, todos os contras. E realmente, quando a gente fala sobre os contras, certamente vão ter ali alguns pensamentos distorcidos, e aí a gente já trabalha com ele aqueles pensamentos e vamos potencializar os prós, para que ele consiga perceber as vantagens que trará na vida dele colocar em prática aquele comportamento. Outro ponto que também pode ajudar muito o teu paciente é fracionar as atividades. Imagina só que ele tem uma super meta para fazer na vida dele. E ele fica, nossa, mas isso é impossível. E aí você pode explicar, por exemplo, o funcionamento do cérebro para ele. No sentido de falar assim, nossa, o cérebro ele é maravilhoso. Porém, ele é um pouco preguiçoso. Então, a tendência dele é economizar energia. Então, no momento em que ele se vê frente a uma situação ali de uma atividade gigantesca, a tendência dele é, ai, nossa, não quero fazer não. Mas se nós pudermos fracionar essas atividades, o nosso cérebro, opa, isso aqui está com cara de ser um pouco mais possível.
E aí a gente vai do mais fácil até o mais difícil. Nós vamos ajudando o paciente a realmente linkar o que é o mais fácil até chegar ao mais difícil. E a gente vai etapa por etapa. E aí, quando chega no final, por exemplo, a gente pode trabalhar com o paciente como que ele se sentiu fazendo essa atividade, como que foi para ele verdadeiramente ter colocado em prática ali todos esses pontos. Com certeza, ele vai ver os grandes ganhos que teve essa fracionalidade, de certa forma, das atividades. Também temos a estratégia do ensaio comportamental. Podemos trabalhar com o nosso paciente, por exemplo, ensaio comportamental no sentido de ensiná-lo, por exemplo, como que é a respiração diafragmática, alguns exercícios ali de respiração, para que ele consiga efetivamente lidar melhor com a ansiedade. Podemos, por exemplo, trabalhar com o roleplay, podemos trabalhar com a desensibilização sistemática com aquele paciente. Então, o ensaio comportamental também é muito efetivo e com certeza vai te ajudar bastante na tua prática clínica. Quando falamos então, gente, sobre a solução de problemas, é natural que alguns pacientes eles não se sintam capacitados para resolver alguns problemas. E para isso nós podemos trabalhar as habilidades dele. E aí ele vai chegar, nossa, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu não consigo enxergar as minhas habilidades. Então a gente vai trabalhar com ele também nesse ponto. Porque dois grandes objetivos são da terapia cognitivo-comportamental: a flexibilização psicológica e a resolução de problemas. Então, nós também temos essa grande função de auxiliar o nosso paciente a desenvolver habilidades e a conseguir perceber as suas habilidades e potencializá-las para solucionar os problemas do cotidiano. Então, gente, quando nós falamos sobre a dificuldade, por exemplo, da solução de problemas, alguns pontos podem estar ali influenciando, como a sobrecarga emocional, as distorções cognitivas, a evitação do paciente frente àquela situação que ele considera aversiva, por exemplo, fatores hereditários, fatores sociais podem estar influenciando. Então, juntos com o nosso paciente, nós trabalharemos todos esses fatores para que ele consiga efetivamente colocar em prática aquilo que é importante, aquilo de valor, aquilo de propósito que ele tem na sua trajetória. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais quais estratégias você pode utilizar na ativação comportamental com o teu paciente. Te espero no próximo vídeo. Um beijo bem grande em você.